Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Meus amigos, tudo bom? Hoje nós vamos seguir aqui no Sermão do Monte com essas passagens, esses dois versículos que eu acabei de ler. Aqui Jesus vai falar, como nós acabamos de ler, sobre mansidão e sobre ter fome e sede de justiça. Duas virtudes aqui que parecem fracas, talvez, aos olhos do mundo, mas que, diante de Deus, são sinais de força genuína e força verdadeira. Então vamos lá. O que significa ser manso aqui, ou ser humilde, dependendo da sua tradução aí? Será que a mansidão aqui e a humildade ela é fraqueza, falta de personalidade, medo, talvez? Não. A gente vai ver que não é nada disso. A palavra usada no grego aqui, ela se refere mais à humildade mesmo, gentileza, modéstia. Vai além do temperamento em si, daquela pessoa que é só calminha. Não é isso que o texto está falando. É de uma marca de caráter de uma pessoa que é humilde. De uma pessoa que às vezes pode ter muitos bens, mas a simplicidade e a humildade é um traço do seu caráter. Então, manso aqui é colocar os interesses dos outros acima dos interesses nossos, É se dobrar verdadeiramente à vontade de Deus. Como disse Don Carson, no livro sobre o Sermão do Monte, ele fala que a mansidão é o desejo consciente de pôr os interesses do outro na frente dos nossos. Isso nos confronta, tá? Porque o mundo nos ensina desde cedo que o certo é lutar pelo nosso espaço. O certo é impor a nossa vontade, é buscar estar por cima, é buscar prevalecer sempre. E Jesus, como ele vai fazer em várias ocasiões no Sermão do Monte, ele inverte essa lógica que a sociedade impõe para nós e estabelece que a justiça de Deus não nasce da força, mas nasce da humildade. Então pensa comigo aqui, Quando nós somos injustiçados, qual que é a nossa reação? O manso, ele não se deixa dominar pela ira, Ele sabe que, como diz lá em Tiago 1, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele prefere perder, mesmo quando, de fato, ele poderia vencer. Não há falta de poder, É um escolher não agir. Uma definição que eu gosto também bastante, não lembro ao certo onde eu ouvi, mas de que a mansidão é a força sendo dominada. Então, essa mansidão ela não fica só no campo pessoal, Ela também molda nosso jeito de ser igreja. Paulo nos exorta lá em Colossenses 3 a nos revestirmos da humildade para nos suportarmos e crescermos juntos. Na prática, então, a mansidão ela é um fruto não de nós mesmos, da nossa capacidade, mas um fruto do Espírito Santo em nós. É ser ensinável, é permitir ser moldado pela palavra. É dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, como nós vamos aprender mais para frente na oração do Pai Nosso. Entendido isso, na sequência, nós vamos ver qual é a consequência, prática da mansidão e da humildade, É que os humildes herdarão a terra, é o que Jesus diz aqui. Então o que significa isso? O que significa herdar a terra? Spurgeon diz que a amabilidade e a paciência terão êxito a longo prazo. O que significa isso também, Agora ficou mais confuso. Então o manso, sobre essa característica de herdar a terra, isso tem um reflexo presente e um reflexo futuro também. O manso, ele consegue desfrutar do que ele tem hoje. Ele consegue se contentar, uma vida de contentamento, 1 Timóteo 6,6 dá um pouco esse aspecto de uma vida de piedade com contentamento. Então o manso é aquele contente com o que ele tem. O manso, ele consegue viver sem ansiedade pelo aquilo que falta para ele. Nós vamos ver um desenrolar disso lá no final do capítulo 6. Então, ele pode até não possuir tudo, mas ele vive como quem tem tudo. Ele vive assim porque ele confia em Deus. No Antigo Testamento, um exemplo talvez que a gente
tem aqui é Moisés, né? Moisés pode ser considerado talvez o homem mais manso aí do Antigo Testamento que a gente tem, né? Haja paciência para Moisés aturar tudo que ele aturou nesses anos aí que ele passou no deserto com o povo de Israel. Mas a gente vê que a mansidão de Moisés, ela chega no limite, o que inclusive impede ele de chegar até a terra prometida. Mas Jesus é nosso exemplo perfeito desse tema que nós estamos falando. Ele mesmo se caracteriza dessa forma, se dizendo ser manso e humilde de coração. Então, mesmo sendo Senhor de tudo, Jesus escolheu ser servo, ser obediente até a morte. E por isso, os mansos, aqui eles são cordeiros com Cristo. Ali, como a gente vai ter em Romanos 8, eles sabem que, mesmo que eles percam agora algumas coisas e alguns bens, no futuro eles vão herdar a terra, né, na eternidade. Então, passando para o tópico seguinte, os que têm fome e sede de justiça. Vamos parar para pensar aqui. Do que você tem fome e sede, né? Qual que é o desejo que mais te move? Todos nós buscamos satisfação em alguma coisa. Jesus diz: bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa é uma resposta natural às bem-aventuranças anteriores. Quem conhece a sua pobreza espiritual, quem chora pelo pecado, quem aprende a viver em mansidão, passa a desejar intensamente a justiça de Deus. Mas que justiça é essa que a gente está falando, né? Então a gente pode falar de 3 aspectos da justiça de Deus que nós podemos trazer como aplicação aqui. A gente pode falar da justiça, que é uma justiça legal, primeiramente. Então, essa justiça de Deus que já foi recebida na cruz, né? Então, nós somos justificados pelo sangue de Cristo, como a gente vê ali em Romanos 5, 1 e 2, no sentido de que nós tínhamos uma dívida com Deus, a dívida pelo pecado, e como nós vamos ver aqui, Deus é um Deus de justiça. Ele não deixa os pecados impunes. Então, todas as pessoas da humanidade nascem em pecado. Elas pecam. E qual que é o papel de Deus como um Deus justo? Atribuir a justa retribuição para essa maldade do nosso coração. Então, como a obra da cruz entra no meio dessa história, né? Antigamente, no Antigo Testamento, a gente vai ter que um animal era sacrificado, ou seja, a culpa daquela pessoa era imposta, né? E a gente vê que o salário do pecado é a morte, né? Então, aquela pessoa levava um cordeiro e aquele cordeiro tomava a culpa por ela e ele era morto. Mas, qual que é a resposta que Deus deu para que isso não precisasse ficar sendo repetido ao longo da história? Deus envia um cordeiro perfeito, um ser humano perfeito, porque seria necessário alguém que não tivesse pecado para que essa pessoa conseguisse morrer pelos pecados de outras pessoas. Porque pensa só, que uma pessoa que tem pecado, se ela morresse, ela morreria só pelos pecados dela. Então seria necessário alguém que seria completamente puro. No caso, o próprio Deus viesse ao mundo e pagasse por esses pecados. Então, o justo morreu pelos injustos. E isso foi feito como justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, destinada a nós que cremos, foi derramada em Cristo Jesus. Então esse é um aspecto da justiça de Deus. Essa foi uma fome, né, dada, porque fome e sede de justiça a gente está falando, né? Então essa é uma justiça que nós temos que ansiar nesse aspecto. Então, depois dessa justiça legal, que a gente pensar na cruz de Cristo, que nos substituiu, então ele tomou a nossa morte para que a gente pudesse aí viver a sua vida. E esse é o segundo aspecto da justiça que a gente vai conversar, porque existe também a justiça moral. O que é essa justiça moral? Uma vez que Deus nos fez justos mediante a cruz de Cristo, nós agora somos chamados a viver uma nova vida. Isso é chamado de novo nascimento também, porque é uma nova vida realmente, uma vida em santidade, buscando aí obedecer
a lei de Deus no dia a dia. Porque nós que antes só tínhamos a capacidade de pecar, agora temos a capacidade de obedecer a Deus. E nós podemos fazer isso através do auxílio e da graça mediante o Espírito Santo, que nos capacita dia após dia a vivermos aí uma vida de santidade. E nós devemos desejar por essa santidade. Devemos desejar sermos cada dia mais separados do pecado e caminharmos em direção a Deus. Entendido isso, o terceiro aspecto da justiça que a gente pode colocar é a justiça social, no sentido de ansiar pelo fim da injustiça e do sofrimento que nós vemos sim no mundo. E isso nós não negamos, isso existe e isso é resultado do pecado. E aqui entra um ponto importante, né? Porque quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a maldade. Sente dor, sim, ao ver a corrupção, a violência, a opressão, e assim como quem chora pelo pecado, esse discípulo anseia pela volta de Cristo. Porque uma das bases do Evangelho, como a gente já conversou um pouco aqui, é o fato de que Deus é justo, de que Ele não vai deixar nenhuma maldade passar batida. Toda maldade vai ter a sua justa medida de retribuição, né? Porque Deus é um Deus de amor, sim. E a palavra diz isso, que Deus é amor. Mas Deus, como nós nos esquecemos muitas vezes, Ele também é um Deus de justiça. Falando de justiça aqui, vamos ser justos aqui com essa produção que a gente está fazendo, tá? E com essa produção de conteúdo, com esse estudo que a gente vem trabalhando. Se está sendo edificante para você, se está alimentando a sua fé, deixa um like aqui, tá? Se você está assistindo isso, está gostando às vezes, não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve aqui, não custa nada, de graça. Então ajuda a gente aqui. Isso dá trabalho de estudar, de se planejar, de produzir, de editar. Então fortalece o nosso trabalho aqui e que ajuda, né, para que mais pessoas recebam essas mensagens e se aproximem mais da palavra de Deus. Voltando ao texto, a justiça de Deus, ela será o terror para muitos, mas para as pessoas que creem, para os discípulos de Jesus, é um consolo no final das contas. Porque um dia a injustiça terá fim e a justiça será, ao final, plenamente saciada. Jesus garante que essa busca não será em vão. Quem tem fome e sede de justiça será saciado. Deus nos dá satisfação já nesta vida também, quando nos alimenta com a sua graça, né? E nos leva cada dia mais perto dele. Sacia também essa justiça naqueles dois aspectos primeiros que a gente falou, da justiça que nos faz justos perante Deus e na justiça que nos leva a ter uma vida de santidade. Então, concluindo aqui, Jesus nos mostra um caminho que ele é completamente diferente da lógica do mundo. Os mansos vão herdar a terra e os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Verdades importantíssimas para a nossa vida. Importantíssimas da gente entender, da gente compreender e da gente viver também. Então, o mundo pode achar até que isso seja fraqueza, mas escolher, às vezes, sofrer em mansidão ou termos esperança, né, que no futuro teremos uma justiça plena sendo exercida, pode soar como fraqueza, mas na verdade é a força do reino de Deus se manifestando. Então que nós possamos aprender a viver como Cristo, mansos, humildes e famintos pela justiça que vem dos céus, que vem de Deus. E que essa fome nunca se apague em nós. E até o dia que nós estivermos completamente saciados na presença de Deus, nós perseveremos nessa caminhada. Amém? Estamos juntos. Eu deixo aqui essa mensagem. É uma mensagem que vem da minha casa, para sua casa, do meu coração, da minha vida, para seu coração e para sua vida também. E a gente fica por aqui. Abraço. Deus te abençoe.